Com relação a George Whitefield, viveu na mesma época que Jonathan Edwards, agora esse na Inglaterra. Sabe o que era dito quando ele, na sua vida devocional e na sua vida como pregador? Era dito que quando ele pregava, ele fazia barulho demais. Algumas pessoas diziam assim, mas para que todo esse entusiasmo? A mesma coisa a mãe de John Wesley dizia com relação a ele. Você pode imaginar? Muitos aqui já leram a biografia de Susanna Wesley, essa tremenda irmã piedosa que criou aqueles filhos, né? Entre eles aquelas joias preciosas, Charles Wesley, John Wesley. A mãe de John Wesley dizia assim para ele, para que tanto entusiasmo? Mãe é mãe sempre, né? A mãe de John Wesley dizia assim, por que você prega dessa maneira? Dizia assim, por que todo esse tumulto? Ela não sabia, irmãos, parece que não sabia, que quando John Wesley pregava, e assim também com George Whitefield, eles não viam, na verdade, ninguém diante deles. Quando eles pregavam, eles viam a face gloriosa de Cristo, e então pregavam. Céus abertos. Por isso esse entusiasmo, por isso esse tumulto, nas palavras de Susanna Wesley. Devoção do coração. Eu já contei algumas vezes, em alguns contextos, vou repetir para os irmãos aqui. Sabe como George Whitefield partiu para o Senhor? Ele foi convidado a pregar em uma cidade chamada Exeter. E ele tinha que fazer uma longa jornada em lombo de animal. Então ele seguiu aquela jornada e fez uma primeira parada em uma pousada, já de noite, para descansar. E quando ele chegou nessa hospedaria, já havia pessoas esperando. Imagina, naquele tempo não tinha WhatsApp. Mas já havia muitas pessoas esperando George Whitefield. Souberam de alguma maneira que ele iria pousar ali. Então, quando ele chegou naquela pousada, viu aquelas pessoas, ele disse, eu não posso falar a elas, eu estou exausto. Ele ia seguir para o seu compromisso no outro dia, depois de um dia de viagem no lombo do animal. Então ele tomou um castiçal, colocou uma vela no castiçal e começou a subir as escadas para o seu aposento. Quando ele estava no meio das escadas, ele parou, virou para as pessoas que estavam ali e começou a pregar. E ele pregou, 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 até a vela se consumir no castiçal. E quando a vela se consumiu, ele subiu ao seu aposento, deitou, teve uma crise de asma brônquica e partiu para o Senhor. Aquela vela representa a vida e serviço de George Whitefield. Eu mais me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas, como Paulo diz. Esse foi George Whitefield. Ele foi o primeiro a sair dos chamados lugares consagrados de pregação. Só podia se pregar naqueles lugares, naqueles púlpitos consagrados. Ele foi o primeiro a deixar esses lugares e ir pregar para os mineiros de carvão. Você já conhece essa história? E na medida que ele pregava, aqueles mineiros estavam naquelas minas profundas, saíam para o almoço, cheio de fuligem, homens fortes, brutos, né? Vivendo esse tipo de vida que você pode imaginar. Saíam para tomar suas refeições e Whitefield pregava para aqueles mineiros. E ele dizia que ele sabia quando a palavra de Deus estava penetrando o coração daqueles homens embrutecidos. Eles começavam a chorar. E aquelas lágrimas lavavam a fuligem escura dos seus rostos. Ele dizia que via aquelas faces de zebra no meio da multidão. A vida de devoção de George Whitefield tem marcas tão maravilhosas, porque ele foi um homem que viveu como alguém que não amou a sua própria vida. Em nada considero minha vida preciosa para mim mesmo. Isso também foi o apóstolo Paulo que disse. E foi verdade também sobre George Whitefield. Contanto que eu complete minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, queridos irmãos, esses são alguns exemplos subjetivos. Vamos dar um último